Deus, em busca do Deus único e verdadeiro. Capítulo 2. Padrões e modelos. As Escrituras apresentam inúmeros exemplos da relação pai e filho, num modelo divino que afeta todos os aspectos da vida. O padrão pode-se observar em toda a Bíblia, que há apenas um Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, e um só Senhor Jesus Cristo, por quem são todas as coisas. Este padrão começa com o Pai, a fonte de todas as coisas. Um Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. O Pai é o único Deus verdadeiro. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus o Pai e o Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai. O Pai é quem tem apenas a imortalidade. Este padrão continua através do Filho, que é o canal de tudo quanto o Pai o deu. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu ao Filho ter a vida em si mesmo. A mesma vida imortal e eterna. Deus deu-nos a vida eterna e esta vida está em seu Filho. O Pai ressuscita os mortos e os vivifica. Ele é a fonte original de toda a vida. E como Ele deu essa vida ao seu Filho, Jesus também ressuscita os mortos e dá a vida a quem Ele quiser. Os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Não somente a vida imortal, mas o Pai o deu todas as coisas. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. O Pai amou o Filho e o entregou todas as coisas em suas mãos. Deus o deu um nome acima de todos os outros nomes. Todo poder me foi dado no céu e na terra, disse Jesus. Deus, o Pai, sujeitou tudo debaixo de seus pés. E como Filho, foi constituído herdeiro de todas as coisas. Ele é o canal pelo qual e através do qual todas as coisas fluem do Pai para suas criaturas. Aquele de quem procede dá aos que por quem todas as coisas nos chegam da parte de Deus. Este é o padrão da vida desde o princípio. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus que criou tudo por meio de Cristo, disse agora a seu Filho: façamos o homem, a raça humana, Adão em hebraico. Então o Filho criou o homem à imagem de Deus. No dia que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. Deus fez o homem conforme a sua imagem. O homem foi criado à semelhança de Deus. Deus os criou, homem e mulher, no princípio. Adão foi criado primeiro e estava sozinho. Assim como Deus nomeou todas as coisas no céu, deu a Adão a tarefa de nomear todas as coisas na terra. Viu Deus que não era bom que o homem ficasse só. A mulher saiu de Adão como parte de seu próprio corpo. Deus então tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e trouxe Adão. Disse Adão: este é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada mulher, porque do homem foi tirada. E eles serão uma só carne. Eva foi formada à imagem de Adão. Adão foi a fonte de quem Eva veio à existência. A mulher, diz Paulo, vem do homem. Adão, o único humano não gerado. Eva, a única humana gerada a partir de outro humano. Ela não foi criada do nada, mas saiu de Adão, do seu seio. Ela existia essencialmente em Adão, como uma parte dele, antes que houvesse sido retirada dele. Ela tornou-se na expressa imagem de Adão. Assim também o Verbo é o único Filho de Deus, gerado do Pai, retirado de seu seio. Adão chamou a sua esposa de Eva, porque ela era mãe de todo vivente. Adão era a fonte e Eva o canal, pelo qual e através do qual Adão tornou-se pai da raça inteira.
Eva tinha a mesma substância que Adão. Eles eram iguais à natureza. Ela era plenamente humana como era Adão, mas Eva foi gerada de forma diferente de qualquer nascimento humano. Assim também o Filho de Deus foi gerado de seu Pai. Eles têm a mesma substância divina, a mesma natureza. Cristo é plenamente divino como seu Pai, mas o Filho foi gerado de uma forma diferente na eternidade e novamente nasceu de Maria depois que criou o templo. Adão e Eva tinham essencialmente a mesma idade. Todos nasceram no sexto dia. O Pai e o Filho têm essencialmente a mesma idade, a missão da eternidade. Como Adão gerou Eva, o Pai gerou Cristo. E Cristo gerou a nós, dando-nos seu Espírito, como Adão deu a Eva a sua costela. Nós somos parte de Cristo, partilhamos da sua natureza divina. Somos nascidos de novo, Cristo é nós. Temos o seu caráter. E como Adão e Eva eram só uma carne, assim também o Pai e o Filho são um Espírito. O padrão divino é visto também no mistério de Deus, o Pai e Filho, em quem está todo o conhecimento da sabedoria e conhecimento. Este é o padrão do visível e invisível. O Filho é a imagem visível do Deus invisível. Deus, o único potentado, soberano, é o Pai que homem algum viu ou pode ver. Disse Filipe, mostre-nos o Pai. Disse Jesus, quem vem a mim vê o Pai. Ninguém jamais viu a Deus. O Pai habita na luz inacessível. Ninguém vai ao Pai senão pelo Filho. Deus é o Pai das luzes, mas o Filho é a luz do mundo. Ele é o reflexo da glória do Pai. A expressa imagem da pessoa do Pai. A palavra grega é caráter, produção exata. Em Gênesis 15, vemos a descrição de um forno de fumaça, uma tocha de fogo, luz revelada ou manifesta, que apareceu para confirmar a aliança com Abraão. Essa é a luz da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Ele é a imagem de Deus. O tabernáculo mosaico e o seu sacerdócio era a imagem visível do santuário celestial e o seu sumo sacerdote. Este princípio é visto também com a palavra escrita e a palavra viva. Por exemplo, a expansão, amplificação e magnificação da palavra de Deus quando apresentada pelo Filho. O Pai deu sua palavra a seu Filho e seu Filho a magnificou. A assinatura da magnificação da palavra do Pai pelo Filho foi a repetição. Em verdade te digo, repetição de nomes e palavras é característica do Filho. Abraão, Abraão, Jacó, Jacó, Samuel, Samuel, Marta, Marta, Simão, Simão, Saulo, Saulo, Jerusalém, Jerusalém. O Filho é a palavra de Deus. Pela palavra do Senhor os céus foram criados. Levantarei um profeta semelhante a ti e porei minha palavra em sua boca. Deus falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Ele falou por seu Pai. O Evangelho de João foca-se especialmente no aspecto de o Verbo de Deus. Aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim. Lhes dei as palavras que tu me deste, ó Pai. O Pai me deu um mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Mas as palavras mais famosas do Evangelho de João são: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esta última frase capta a nossa atenção e curiosidade. Se a palavra era Deus, como poderia estar com Deus? A leitura literal é Kai Theos en o Logos, e Deus era a palavra. A frase antecedente é pros ton theon, literalmente, com o Deus. João fala da mesma forma na sua primeira epístola, o que era desde o princípio, o verbo da vida,
a mesma vida eterna que esteve junto do Pai. Pros ton patera. A diferença está no artigo definido o, distinguindo identidade e qualidade. A palavra Filho de Deus estava com o Pai, identificando o Pai com o Deus. O Deus verdadeiro, a quem pertencem todas as coisas. João não disse o Deus era a palavra. Podemos ter uma ideia da diferença usando a mesma estrutura gramatical, mas por outro caso, no princípio era a mulher, e a mulher estava com o humano. Esta é uma afirmação verdadeira, e entendemos que o humano neste caso é Adão. E humana era a mulher. As declarações são lógicas e verdadeiras. Adão era seu nome, mas humanos era o que ele e Eva eram. Facilmente entendemos que isso quer dizer que humana era Eva em natureza, mas ela não era o homem em sua identidade. Eva não era Adão. Eram duas pessoas separadas, duas identidades individuais. A mesma natureza divina possuíam o Pai e o Filho. E agora conhecemos o mistério de Deus entre Pai e Cristo. Atentemos novamente para as palavras gregas, nesta outra perspectiva. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com o Divino, e o Verbo era divino. O Verbo, o Filho, estava com a suprema divindade, o Pai. E o Verbo era divino em natureza. Divino em natureza. Mas o Filho não era o divino, o Filho não era o Pai, e sim que o Filho tem a mesma natureza divina de seu Pai, por herança. O Verbo tem a mesma qualidade divina, a mesma natureza divina, a mesma Theos, a mesma deidade com seu Pai. Theos era o Verbo, e obviamente Deus o Pai, juntamente divino e eterno. A Bíblia é composta por dois testamentos, o Antigo e o Novo. O Antigo Testamento é a fonte, da qual o Novo Testamento cita, aplica e magnifica. O Novo Testamento é o canal pelo qual entendemos o Antigo. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. No Antigo Testamento temos o livro da lei e a lei de Deus. Duas leis. No Novo Testamento temos a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus. Não uma nova lei, mas a amplificação da antiga, a original. O Filho veio para magnificar a lei e fazer honráveis os mandamentos de seu Pai. Jesus disse, não vim destruir a lei, mas cumpri-la. Não para mudá-la, mas magnificá-la. A lei veio por Moisés, mas graça e verdade veio por meio de Jesus. Porém, a palavra mais é uma palavra acrescida para conexão. A lei veio por Moisés, que a recebeu do Senhor, foi posta pelos anjos na mão de um mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo. E graça e paz vieram por Jesus. Não somente falou as palavras do Pai a Moisés no monte, mas a amplificou em seu sermão no monte. Como ele mesmo disse, ouviram o que foi dito aos antigos. Eu, porém, vos digo. Ele tomou o ministério da condenação, que era glorioso, e o fez muito mais glorioso. Na Arca da Aliança, os 10 mandamentos estavam ocultos. Eles eram invisíveis, não vistos por ninguém. Mas ao lado da Arca, o livro da lei era acessível. Podia ser tomado e lido, e era a expressão dos 10 mandamentos. Assim como o Espírito do Pai habita no Filho, assim também os 10 mandamentos estão escritos no livro da lei. Como o livro da lei estava ao lado dos 10 mandamentos, assim também o Filho se assenta ao lado do Pai. Eles não são cambiáveis. Um é a fonte e outro é o canal. Expressão, amplificando, magnificando a palavra do outro. E no coração da lei há 2 mandamentos principais que mostram o padrão divino de fonte e canal. O 4º mandamento chama-nos a adorar o Senhor, que fez todas as coisas, a fonte, e de quem são todas as coisas. O 5º chama-nos a honrar os nossos pais, o canal pelo qual recebemos a vida,
Fonte e canal, origem e expressão. É também ilustrado pelos ramos. Disse Deus: eu farei vir o meu servo, o renovo. Ele é o renovo do Senhor, o renovo justo, o renovo de justiça. Será chamado de o Senhor, justiça nossa. O Senhor dos Exércitos falou ao sumo sacerdote Josué: eu farei vir o meu servo, o renovo. O ramo é usado nas Escrituras para denotar uma descendência real. O rei é a raiz e os príncipes são os ramos. Eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele levará a glória, sentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono, e conselho de paz haverá entre ambos. O renovo do Senhor é o servo do Senhor. Ele é justo, ele é um homem, ele é sacerdote rei. Ele edificará o templo do Senhor, levará a glória, sentar-se-á no trono do Senhor. E conselho de paz haverá entre o renovo e o Senhor, de quem é o renovo. Tornou-se numa vinha e produzia sarmentos e brotava renovos. Se a raiz é santa, assim também os ramos, porque a raiz e ramos têm a mesma natureza. O Pai é santo, Ele é a raiz. Pai santo, orou Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Jesus, o ramo, também é santo. Ele é chamado de o Santo de Deus. Não permitirás que o teu santo veja corrupção. O ramo tem a mesma natureza, mesma substância, mesma qualidade que a raiz. O ramo é a descendência. A raiz é a fonte, o ramo é a expressão, o canal pelo qual vêm mais ramos. Jesus é a videira verdadeira e nós somos seus ramos. Partilhamos também da sua natureza divina. O padrão divino, fonte de expressão, é também ilustrado pela pedra. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué, o sumo sacerdote. De onde vem a pedra? Ó grande monte, Zorobabel, o governador, porque ele trará a pedra angular. O sumo sacerdote Josué e Zorobabel, o governador, são simbolizados pela pedra e pelo grande monte. A pedra posta perante Josué tem 7 olhos. O Cordeiro de Deus, que está perante o trono de seu Pai em Apocalipse 5:6, é visto também apresentando 7 olhos. Com certeza, o Filho de Deus não é somente o Cordeiro de Deus, mas também a pedra rejeitada pelos construtores. Eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina. Uma pedra viva, cabeça de esquina. A pedra foi cortada do monte sem auxílio de mãos. A pedra é da mesma idade que o monte. A pedra tem a mesma substância, mesma natureza e caráter, porque ela saiu do monte. Assim vemos em todos estes exemplos o padrão divino da fonte e do canal, refletindo a relação de pai e filho.